Olá, Dev! Tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Figma para Devs. Dev, nessa aula aqui a gente vai continuar o desenvolvimento do player, da tela de player do nosso projeto, da nossa plataforma de cursos. Então, Dev, não te esquece, já dá um like aqui nesse vídeo pro YouTube entender que tu tá curtindo demais esse conteúdo e não se esquece de te inscrever e ativar o sininho para as notificações. Assim tu vai ficar sabendo dos próximos vídeos dessa série aqui, que tem mais algumas aulas ainda, a gente já tá na finalização dela, da primeira parte. Então não te esquece, se inscreve, ativa o sininho para tu não perder as próximas aulas que a gente for fazendo, beleza? Então, Dev, bora lá e vamos continuar o desenvolvimento. Beleza, Dev, a gente já tá aqui dentro do Figma e olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de seguir para a próxima parte, que seria a criação da playlist na nossa plataforma, que é essa área aqui, a gente vai editar o player header aqui. O que a gente vai modificar nele, tá? Uma modificaçãozinha bem simples. Olha só, visto aqui, ó, que quando a gente seleciona o title layout, olha só, o title layout, se a gente for olhar, ele tá com o gap de 8, certo? Bom, eu vou modificar esse gap aqui, eu vou trocar esse gap para 4. Por que eu vou fazer isso? Percebe que ele modificou o tamanho aqui embaixo, né? Ele já assumiu ali, já atualizou tudo certinho porque a gente está utilizando o auto layout. Eu vou fazer isso porque assim, ó, de altura, olha só, de altura eu vou colocar 4 de padding também. E aí, ó, eu vou ter um padding em cima e um padding embaixo, certo? Então a gente vai afastar as letras aqui um pouco da parte de cima aqui da borda, né, do nosso header. Isso aqui ele tava ficando um pouco estranho aqui, eu tinha esquecido de fazer isso na aula anterior, agora a gente já ajustou para ficar 100%, beleza? Bom, feito isso, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, agora sim, vai ser criar o nosso course content, né? Na verdade, o course content a gente já tem aqui, né? E é o conteúdo do curso. Só que a gente vai criar um outro course content, tá? Um outro componente para exemplificar aqui a playlist, tá? Por que a gente não utiliza o mesmo? Porque o layout aqui ele vai ser um pouco diferente, tá? Então, esse outro cara aqui eu peguei baseado em outras plataformas e tal, parece ficar mais intuitivo, tá? Para o usuário aqui quando ele está utilizando a plataforma. Então a gente vai criar um outro course content e dessa vez a gente não vai chamar de course content, tá? A gente vai chamar de playlist. Então bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como das outras vezes, vai ser clicar nesse frame aqui, tá? E aí eu vou deixar ele mais esticado, né? Mais alto. E eu vou chamar esse cara aqui, ó, de playlist, ok? Vamos chamar ele de playlist. Beleza, feito isso, tá? O que vai ter dentro dessa playlist? Primeira coisa, a gente vai remover o background dela. Por que a gente vai remover o background? Porque o background da nossa playlist ele é preto, então ele já tem aqui, né? A gente até poderia aplicar a variável aqui, né? Que é o background, que é preto, daria na mesma. Mas nesse caso a gente vai deixar assim porque vai simplificar o nosso trabalho, ok? Então, feita essa primeira parte, a próxima parte que eu vou fazer aqui, ó, vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui dentro um container, então vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, no retângulo, tá? E vamos aplicar um retângulo aqui dentro, tá? Esse retângulo aqui, ó, em vez dele ser esse cinza esquisito, eu vou colocar uma variável de cor aqui, ó, que vai ser o paper. A gente já tinha definido essa variável de cor antes, então a gente já utiliza ela aqui direto, tá? Beleza, coloquei esse cara aqui, mas tá esquisito, né? Percebe que tá um pouco esquisito. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar um texto aqui, ó, dentro aqui. E esse texto, eu vou dizer que ele vai ser conteúdo do curso, ok? Em português mesmo. Lembrando que a gente está fazendo o nosso Figma aqui, o nosso layout em inglês, ó. Pode ver que tá tudo em inglês, porque é como se fosse o código nosso, né? O nosso desenvolvimento aqui, então tá em inglês. Mas o layout em si, ele é em português, porque essa plataforma aqui, ela é para falantes de português. Então, por isso que tem essa diferença, tá? Então, beleza. Seguindo em frente, olha só. Esse conteúdo do curso, tá? Ele vai ficar mais ou menos centralizado aqui. Só que, vocês sabem muito bem que eu não costumo fazer dessa forma, né? Deixar tudo fixo aqui e tal. Eu acho meio ruim de organizar o layout, fica confuso, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? O nosso playlist aqui, ó,
Primeira coisa que eu vou fazer com ele vai ser aplicar um auto layout nele. E aí ele já assumiu aqui, ó, um auto layout, ele já modificou o tamanho, né? Ficou com hug de altura e largura. Que eu vou fazer? Eu vou trocar esse hug aqui, ó, vai ser fixed, tá? E vai ser esses 365, perfeito. De altura, pode ficar hug. Aqui não vai ter problema, tá? Não vai interferir em nada. O que eu vou fazer? Olha só, outro detalhe. Percebe que o gap, ele tá com 10, ok? Eu vou trocar para 16, tá? Porque o gap, ele vai ser entre as coisas que estão dentro da nossa playlist, ok? Agora, o padding aqui, ó, tu percebe que ele tá com 32 e 35. Uns valores nada a ver, entendeu? Então vai ser 0, tá? Esses valores ele só assumiu ali conforme a orientação que ele estava entendendo e tal. Então por isso que ficou desse jeito, ok? Percebe que já ficou um pouco mais esquisito aqui, né? Mas agora sim, ó. Ó, percebe uma coisa aqui, ó. Que a gente tinha colocado um container e o texto em cima do container. Tu chegou a perceber o que aconteceu aqui? Porque olha só, percebe que tá um do lado do outro. Só que esses elementos eles não estão sofrendo efeito do auto layout aqui, certo? Por que tá acontecendo isso? Ó, esse retângulo, ele sim, ele tá sofrendo o efeito do auto layout. Tanto que aqui, ó, tu pode ver que ele tá com a largura e a altura fixada. A gente vai colocar um fill container aqui e a altura eu vou deixar assim por enquanto. Depois a gente modifica isso, tá? Mas olha só, esse cara aqui, ó, a gente consegue modificar normalmente. Se vocês lembrarem bem, esse recurso a gente já utilizou antes. Se trata desse cara aqui, ó, Absolute Position, tá? E o que eu vou fazer? Vou tirar esse cara aqui. Olha só o que acontece. Agora sim, o conteúdo do curso ele passa a sofrer efeito do auto layout aqui também, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou remover esse container aqui, né? Talvez agora tu esteja puto comigo. Por que a gente colocou o container se a gente removeu ele, né? Na hora eu nem lembrei que a gente pode fazer o seguinte, ó. Vim aqui. Eu acho que não. Eu acho que não vai dar para fazer o que eu quero fazer. Mas olha só, vamos fazer um group selection, tá? Coloquei um grupo em volta. E esse grupo, ó, ele vai ficar com fill container, ok? E o fill dele, olha só, que é o background nesse caso, percebe que ele tá branco, né? E ó, se eu modificar, ele modifica a cor do texto. Isso aqui é um problema. Porque o que era a minha ideia com isso? Era eu colocar um background no container aqui, ok? Nesse group, então não vai dar certo. Mas o que a gente pode fazer? Ó? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, tirei o grupo, e eu vou clicar aqui com o botão direito, e eu vou fazer um Frame Selection, tá? Criando esse Frame Selection, ó, ele já criou como se fosse uma caixa também. Ó, ele vai sofrer efeito aqui do Absolute ali, do Auto Layout, ok? E a altura não vai ser Fill Container não, mas ela vai ser, ó, deixa eu ver, o playlist tá com auto layout, esse cara aqui a gente vai colocar auto layout também, tá? O gap, aqui ó, eu posso tirar o gap, não preciso mais dele. Agora, o padding horizontal, vamos colocar 8 de padding para começar, não lembro se era 8 ou 16, vamos colocar 8 aqui embaixo também, a gente vê como é que fica. Aí sim, ó, aqui a gente consegue colocar um fill, que é o background, eu vou colocar paper. E aí, olha só, eu acho que é 16 aqui o padding, tá? Vamos colocar 16, que vai ficar mais interessante. Olha aí, ó, já tá bem mais bacana. Agora, o que é o próximo passo aqui? Essa questão do texto, tá? Vamos ajustar ele aqui dentro. O texto, percebe que ele ficou com a largura dele fixa, né? Vamos deixar com hug, ok? A largura, não, melhor. A largura vai ser fill, mas a altura vai ser hug content, né, para ele ocupar só o espaço que ele precisar, vamos dizer assim. Maravilha, essa primeira parte aqui a gente finalizou, que é a parte do título da nossa... Agora, para finalizar essa primeira parte aqui, a gente vai definir a cor do nosso texto. Olha só, a gente vem aqui, ela tá com a cor branca, tá? Não deixa de estar certo, né? Mas olha só, nas variáveis de cor aqui, a gente pode ver que a gente ainda não tem uma cor pro texto cadastrado aqui.
Então a gente vai adicionar aqui, ó, vamos clicar no botãozinho de mais e vamos adicionar uma cor aqui, ó, de text, tá? Essa cor de texto aqui, a gente vai começar a utilizar ela sempre que for texto, né? Texto 100% branco, a gente vai utilizar essa variável aqui. Maravilha! Bom, a próxima parte que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser o seguinte. Primeiro que eu vou renomear isso aqui, ó, eu vou chamar de title, tá? Esse frame, só para ele ficar nomeado, não ficar com esse frame 1 esquisito, nada a ver isso aí. Então, ó, a próxima parte que a gente vai fazer aqui vai ser adicionar a parte da playlist de fato, igual a gente tem aqui nesse outro componente, ó. Acho que a gente jogou muito pro lado lá esse cara, né? Vamos deixar ele aqui, ó. É que ele vai crescer, né? Por isso que ele ficou lá pro lado. Olha só, igual a gente tem aqui, ó, a gente vai criar esses componentes aqui para criar a parte da playlist de fato, tá? Então, como é que vai ser essa playlist? Olha só, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui do lado dele, eu já vou começar criando outro componente, então vou selecionar um frame, tá? Esse frame eu vou chamar ele de group, isso aí em inglês, tá? Esse group aqui, ele vai ser da mesma forma como a gente tem aqui, ó, que vai ser o content course, só que nesse caso aqui a gente tem dessa forma aqui, né, construído. Nesse outro caso vai ser um pouco diferente, a gente vai criar só o grupo aqui, e as aulas, enfim, vamos criar variações para ele ali. Então, nesse caso, seria tipo class group, ó, vai ser um grupo de aulas, ok? Eu vou aumentar um pouco o tamanho dele, vamos remover a cor de fundo desse cara aqui, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar um frame aqui dentro, agora a gente já sabe, a lógica disso aqui é igual esse outro, ó, então a gente vai copiar essa estrutura aqui, ou melhor, eu vou pegar isso aqui, ó, vou pegar esse aqui e vou vir aqui dentro do nosso class group, vou apagar este frame e vou colar ele ali, tá? Vou arrastar aqui, ó, para dentro do class group. Eu colei, mas ele foi para aqui para dentro, né? Não faz sentido, tá? E aí eu arrastei para cá agora e só puxa ele para cá. Aí, show de bola. Aí o que que acontece, ó? Esse class group, tu percebe que ele tá todo esquisito aqui. Vamos lá, adicionar auto layout nele. É como se fosse lá o flexbox do CSS, só relembrando. O gap entre os elementos aqui, ó, do nosso class group vai ser 0. Ele ficou com um padding gigante aqui, ó, vamos tirar padding 0, não queremos padding nesse cara aqui. E a gente vai apagar este texto aqui, tá? Vamos aumentar um pouco esse title aqui, e ele não vai se chamar title, a gente vai chamar ele de group, vai ser um grupo de aulas aqui. Dentro desse grupo de aulas aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter um outro frame, ó, vou colocar um frame aqui dentro. Dentro desse frame, eu vou colocar um texto que eu vou chamar de 1, tá? Por que esse 1? Porque é o número da aula, tá? Deste lado aqui, ó, a gente vai ter o título da aula. Então, se a gente olhar, por exemplo, ó, o título desta aula aqui, deixa eu abrir ela aqui, ó, pra gente copiar o título. Se quiser carregar, é claro. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó, copiei. Fechar essa porcaria. Troço chato. Aí. Colei o título aqui, tá? Ó, ficou um título gigantesco, tá? E ficou esquisito, é óbvio. Só que o que vai acontecer? Olha só. Deixa a primeira coisa, ó, eu vou apagar essa quebra de linha que tem no final. E aí, ó, a gente vai ter que ajustar o texto igual a gente fez lá pro outro, né? Pro outro componente, ó, se vocês lembrarem aqui, tá? Só que nesse caso, o tamanho dele vai ser um pouco menor. Ele vai ter menos espaço disponível para colocar todo esse texto gigante. Então, olha só, com o texto selecionado, ó, a fonte vai ser o Nunito. A gente vai vir aqui embaixo, ó, clica nesses 3 pontinhos e a gente vai colocar, ó, Truncate Text. Olha aí, ó, já ficou muito massa. Porque, olha, ele já truncou o texto, né? Ele já quebrou. Conforme a gente redimensiona, ele vai colocando os 3 pontinhos. É isso aqui que eu quero, tá? Próxima coisa que eu vou fazer, a gente já vai ajustar melhor esse layout, tá? Não vai ficar feio desse jeito. Próxima coisa que eu vou colocar aqui vai ser um textinho aqui que vai ser o número de aulas, tá? Então, por exemplo, esta aqui vai ser nesse caso, né, esta seção vai ser a quantidade completa de aulas barra
a quantidade total. Então, nesse caso, o aluno não finalizou nenhuma aula de um total de 2 aulas. Então, a gente vai colocar aulas aqui, tá? Percebe que ele tá todo zoado. Olha só, tá tudo errado isso aqui. Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Aqui, ó, o aulas e o título da aula. Vou selecionar esses 2 elementos, vou agrupar eles, tá? E eu vou chamar isso aqui de title, que vai ser o título do nosso grupo, tá? Vamos adicionar o auto layout nesse cara, ó, percebe que ele ficou um do lado do outro, não queremos isso, queremos um abaixo do outro, tá? Ó, deixa eu expandir isso aqui, ó, e este cara eu vou jogar pra cá, porque eu quero abaixo. Ó, deixa eu aumentar o tamanho dele aqui, aí, ó, começou a ficar um pouco mais interessante, mas tá totalmente esquisito. O que a gente vai fazer a mais aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer agora, olha só, nesse cara aqui, ó, nesse título, né, que é o título da aula em si, o tamanho da fonte a gente vai trocar para 16, tá? Ela vai continuar com fonte bold e é isso aí, tá? 100%. A cor da fonte, ó, text, tá? Agora, no outro, aqui, ó, no aulas, o que ele vai ter? Ele vai ter fonte 14, tá? Então vamos alterar o tamanho da fonte, deixar um pouco menor e ele vai ser regular, tá? Deixa eu ver, regular não, vai ser light, a intensidade da fonte, né? A grossura dela ali. Então já ficou bem mais interessante e a cor vai ser a cor text também da mesma forma. Não mudou nada. Agora com relação aos tamanhos, tá? Esse aulas aqui, ó, a largura dele vai ser fill container e a altura vai ser hug, tá? O texto aqui, o título da aula em si, ele vai ter fill container de comprimento e de altura vai ter hug. Só que tu percebe que ficou esquisito isso aqui, né? Olha a largura que tá isso aqui. Tá errado, tá? Por quê? Porque o nosso title aqui, ó, ele tá com hug, tá? Só que não vai dar certo. Olha só, hug aqui, tá vendo? Ó, isso aqui não vai dar certo, porque daí ele tenta ocupar todo o espaço disponível. Isso aqui não funciona. Então o que vai ser aqui, ó? De largura a gente vai colocar fill container. E aí ele só vai ocupar o espaço que tiver disponível para ele ocupar. E aí ele não vai ocupar mais do que deveria, tá bom? Bom, primeira parte era isso, ou melhor, primeira parte não, né? A parte do title. Agora aqui, ó, vai ser um número da aula, tá? Um número do grupo, melhor dizendo, né? A gente vai ter vários grupos, cada grupo com seu número, tá? Então a gente vai trocar esse nome aqui, a gente vai chamar ele de group position. Vamos chamar assim, group position, não tem problema, tá? Esse group position, tu já deve imaginar, a gente vai colocar o auto layout nele, ó, a gente vai centralizar o conteúdo dele, ó, vamos voltar ao que era antes, ó, tava aqui, tá? Percebe que porque ele não mudou nada. Ó, vamos alterar o texto primeiro. O texto ele tá com fixo, vamos colocar hug, ó, tudo hug, beleza. A fonte que tá 18, vamos trocar para 16 e o bold vamos trocar para regular, que tá aqui, tá bom? Ó, já começa a ficar um pouco mais interessante esse cara. Só que olha só, de novo, né? Agora aqui, ó, vamos alinhar ao centro. Não muda nada porque na verdade o conteúdo aqui, ó, ele já tá com hug, né? Esse group aqui, esse frame. E como ele já tá com hug, então ele já deixa tudo centralizado, tá? Então por isso que não deu para ver nada ali. Não tem problema. Ó, esse gap pode ser 0. O padding aqui, vamos começar com 24 de padding e aqui, ó, 24 também de padding. Por que tudo isso de padding? Vai ser menos, tá? A gente vai ter que ajustar. Mas porque assim, ó, a gente vai ter um background, que é o fill aqui, um background, né? A gente vai colocar a cor do background, a cor escura, preta aqui, tá? E a gente vai arredondar os cantos em 50%. Na verdade, aqui não é 50%, né? Não é exatamente por porcentagem. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Ele pega a variável, né? Bom, vamos colocar nesse cara aqui, então, 100 deve ser o suficiente. Ó, ele teoricamente ficaria arredondado, né? A ideia é que ele fique redondo. Então, olha só, vamos reduzir o padding desse cara para 16, assim, e 16 assim.
né, não tá interessante ainda não. Não tá legal. Deixa eu colocar 8 de altura. Tá, talvez 8 de altura começou a ficar mais interessante. A ideia disso aqui é que ele fique redondo, 100% redondo. Só que para isso, ele tem que ser um quadrado exato. Então olha só, vamos trocar esse cara aqui, ó, para deixar a largura fixa. E a altura também. Porque aí, ó, a gente consegue colocar aqui, de largura, a gente poderia colocar uns 48 aí, e de altura também 48. Ó, aí ele fica redondinho. Então, por padding, não vai dar pra gente fazer nada. Então, o padding, ó, vamos deixar 0 e 0 também, tá? Porque aí o padding, ele não interfere, ele só vai atrapalhar, na verdade, tá? Agora sim, ó, se eu colocar aqui, ó, ele vai lá pro canto, ou pra cá, tá? Então, ele vai ficar alinhado ao centro, né? Perfeito. Agora, olha só, ele já tá com um pouco mais, uma cara mais interessante, né? Ó, então, aqui tá o group position, o title, só que tu percebe que esses dois eles não estão alinhados ao centro. Agora a gente vai nesse group aqui, e esse group aqui a gente pede para ele alinhar ao centro. Ó, ficou centralizado. E o gap dele, vamos colocar um gap de 8 aqui, ó. Aí 8 pixels aqui de espaçamento. Agora sim, cara, agora tá ficando bem bacana. Tá chegando perto do que eu queria. Só tá faltando uma coisa aqui, para ficar 100% como eu queria. Que é o seguinte, ó. Depois do title, eu vou colocar aqui um outro texto. Ó, aqui assim, ó. E o que vai ser esse texto aqui? Vai ser o, se eu não me engano, é o Keyboard Arrow Right. Keyboard Arrow Right. Eu acho que é isso, tá? E aí a fonte dele vai ser a Material Icons. Ó, não é esse aqui, cara. Deixa eu ver aqui qual é que é a fonte correta. Keyboard Arrow Right. Vamos ver aqui, ó. Eu quero a setinha apontando para a direita, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, Right. Eu quero essa daqui, mas tem outras, ó. Tem outras setinhas. Essa aqui, ó. Keyboard Arrow Right. Tá certo. Será que eu digitei errado lá? Ó, Keyboard. Aqui é tri ruim porque ele seleciona tudo, ó. É muito nada a ver esse selecionar aqui. Mas tudo bem. Quando tu clica, ele seleciona, né? Ó, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Eu entendi por quê, ó. É que ele não trocou a fonte aqui, né? Por algum motivo. Material Icons. Ah, agora sim, ó. Por algum motivo ele não tinha trocado a fonte ali e aí ele não estava funcionando, tá? Então olha só, vou ajustar aqui outro detalhe, ó. Ajustei a fonte, era a fonte o problema, estava certo a escrita. Então é aquele textinho ali que vocês viram. E o tamanho da fonte, vamos trocar aqui, ó, para 28, tá? Para ele ficar um pouco maior. E aí, ó, percebe que ele tá com a largura fixa, vamos colocar hug, e a altura é hug também. E aí, ó, ele vai ficar todo centralizado. Então olha só, esse aqui é a primeira variante do nosso componente de class group, tá? O que eu vou fazer? Vou vir em assets aqui, ó. Vamos pegar esse componente que a gente acabou de criar. Ah, sim, claro, a gente, ó, não criamos um componente ainda, ó. Então precisa, ó, class group, tem que transformar ele num componente. Agora sim, ó, tá aqui ele e vamos jogar, ó, para dentro do course content. Só que ele ficou no lugar errado, né? Ó, ele tem que ficar fora do title e o title fica acima. Agora sim, ó. Ó, o negócio tá ficando interessante. Percebe que ele já começou a tomar forma. O que eu vou fazer, ó? Esse class group aqui, para começar, eu vou duplicar ele, ó. Vamos duplicar ele umas 4, 5 vezes. Ó, olha uma outra coisa que tá errada aqui. Percebe que entre eles tem um espaçamento, ele tá pegando um gap também. Tá? Eu não quero esse gap, então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse class group aqui, vou colocar um group selection, então vou colocar aqui groups, aí, grupos, auto layout, vai ser para baixo, o gap vai ser 0. E fechou-lhe, olha só, é exatamente isso aqui que eu queria. Esse aqui vai ser o nosso
o conteúdo do curso, né, a playlist em si da nossa aplicação. Percebe que assim, ó, todos eles aqui estão cada um com um, né, tá com a posição número 1 aqui, aulas, tá tudo repetido. Não tem problema. Quando a gente fizer a nossa plataforma de cursos mesmo, com programação e tudo mais, esse cara não vai estar repetido, cada um vai ter o seu próprio número ali, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa playlist aqui, vamos transformar ela num componente, transformado ali, ó. Foi só clicar ali e vamos utilizar aqui embaixo, ó. Aqui, ó, no lugar desse quadrado branco aqui, ó, desse retângulo, vou apagar ele. Vamos vir nas nossas layers aqui, nos nossos assets, melhor dizendo, e tem aqui, ó, playlist, e vamos jogar a playlist aqui. Percebe que ela ficou no lugar errado. Vamos nas layers e vamos arrastar para cá, ó. Agora sim, ó, agora a nossa playlist está no lugar certo. E aí, ó, a nossa plataforma de curso, ela tá começando a tomar forma. Só que tem um outro detalhe aqui, ó, que eu me dei conta, olha só. Ele tá com a largura de 365. Deixa eu ver, ele tá com a largura fixa. Se eu colocar fill width, ele fica esquisito aqui, tá? Mas tudo bem, por enquanto tudo bem, porque olha só, esse nosso componente aqui, ó, mesmo ele estando errado aqui, ele deveria ter respeitado essa largura. Então a gente vai fazer assim, o seguinte, ó, vai vir aqui dentro da nossa playlist, expand, groups, ó. Esses grupos, em vez de ser hug, a gente troca para fill. E aí, ó, a gente vem aqui, ó, tá errado ainda. Por quê? Porque provavelmente, ó, os nossos class groups aqui, ó, eles estão com hug também. Vamos trocar para fill. Ok. Por que aqui não trocou ainda? Deve ter mais alguma coisa errada. O que pode ser que tá errado aqui? Deixa eu ver. Tá fill. Tá fill. Ó, e esse cara é fill também. Só que, olha, vamos ver o nosso class group, então. O nosso class group tá hug. Não tem problema, tá certo? Tá? Agora, o nosso grupo dentro. Ó, o nosso grupo dentro tá com tudo fixado. E aí é um problema. A gente vai ter hug de altura. Ó, percebe que ele modificou a altura aqui. E de largura, a gente vai ter fill. Tá? Só que tem um problema, que ele avisou aqui, ó, que ele trocou, tá? Ó, ele deixou fill, tá correto, só que o nosso class group aqui, ele tá fixado a largura agora. Então, tô falando isso pra gente se atentar, tá? Mas não tem, nesse caso não tem problema. E aí, ó, aqui dentro ele deve ter ficado correto, e aqui, olha só, ficou com a largura que eu tava esperando, tá? Agora, voltando aqui, ó, para dentro do player, tá? Para dentro da nossa playlist. A nossa playlist não vai ter toda essa largura aqui, ó. Vamos reduzir o tamanho dela para uns 300 e pouco, tá? 360. Aí, ó. 357. Tá bom, tá? Essa é a largura aqui da nossa playlist. Agora, ó, conforme aqui na playlist a gente vai duplicando os grupos, ó, ele vai duplicar ali. E ele também vai aumentar aqui, ó. Entendeu? Então, ó, só vou dar um Ctrl Z para ele tirar um deles, ó. E essa aqui vai ser a playlist do nosso curso, tá? Não terminou ainda, tá? Tem mais uma parte que a gente vai fazer aqui antes de finalizar essa parte da playlist. A playlist ela é um pouco mais complexa, por isso que a gente está demorando um pouco mais. Aqui, ó, no nosso class group, a gente vai fazer mais uma coisa, que é o seguinte, a gente vai adicionar uma variante para esse cara aqui. Então, olha só, vou afastar um pouquinho aqui, e aqui, ó, nesse botão, onde a gente transformou o componente, o frame em componente, antes, a gente clica e a gente pode adicionar uma variante. Ou a gente clica com o botão aqui, ó, main component, add variante. Dá na mesma coisa, tá? Eu vou clicar aqui, ó, porque é mais prático, tá? Clicado aqui, então olha só, ele criou duas variantes, né? Agora, o class group aqui, ele é só o encapsulador das variantes, ok? Vamos só modificar aqui, ó, o background color, né, que é o fill. Vamos colocar um fill aqui, ó, preto, tá? E a transparência, vamos colocar 20%. Que é pra gente fazer da mesma forma como a gente fez nos outros, tá? E aí, ó, vamos modificar essa segunda variante. Antes disso, na verdade, a gente precisa modificar aqui, ó. Tá vendo que ele tá default?
Vamos trocar isso aqui, ó. E a property a gente vai chamar de variante. E a primeira variante vai ser o group, ok? Vai ser group. A segunda variante, ó, tem que chamar a property 1 aqui, ó, de variante. E o nome da variante em si vai ser group with classes, né? Que são aulas, eu acho. Aí, ó. Então a gente vai modificar esse cara aqui. Então, olha só, a gente já tem o grupo pronto aqui. O que eu vou modificar nesse cara? Eu vou modificar primeiro o ícone, tá? Por que o ícone? Porque ele não vai ser mais um keyboard arrow right. Ó, deixa eu ver, eu tô com a minha cara na frente aqui, ó. Ó, keyboard arrow right. Vai ser um keyboard arrow down. Ó, e ficou para baixo. Por quê? Porque esse cara aqui tá colapsado, ele tá encolhido, e esse aqui tá expandido. Simples assim. Então, olha só, vamos criar aqui dentro desse cara duas aulas. Primeira coisa que eu vou fazer, olha só, a gente tem o group aqui, title, etc e tal. Vamos duplicar esse cara. Será que dupliquemos? Não. Vai ser mais fácil a gente fazer o seguinte, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo o nosso content curso que a gente fez nas aulas anteriores? Olha só, vamos pegar essa class que a gente tem aqui. Vou dar um Ctrl C nela. Vou vir pro lado aqui, ó. Ó. E vou colar aqui dentro. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, o group with class. Selecionei esse cara, colei, tá? E ele vai estar aqui abaixo, tá bom? Só que percebe que a gente não consegue enxergar isso aqui, né? É óbvio. Por primeiro, a gente precisa aumentar o tamanho desse cara aqui. Então, ó, vamos aumentar o tamanho dele aqui, ok? Agora a gente já passa a enxergar esse cara, ó. Primeiro, a gente tem o grupo. Segundo, a gente tem a aula em si, tá? E aí, essa aula aqui tem um detalhe nela, tá? Que é o seguinte, o texto dela, o title, né, já tem mais ou menos tudo pronto aqui, que é o ícone, tá? Ó, vamos expandir ela e ver o que a gente tem aqui. A gente tem o ícone e a gente tem o texto em si. Só que ele tem bastante texto aqui, ok? Só que eu não quero tanto texto assim, eu quero só duas linhas. Lembra que a gente tem que trabalhar a variação das coisas, tá? Não é deixar sempre tudo do mesmo jeito, não adianta, ok? Vamos modificar essa variação aqui. O tamanho do texto, né? A quantidade de linhas que vão ficar visíveis. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó. Tô com a minha cara na frente, né? Mas ó, nesses três pontinhos, a gente vai vir aqui, ó, em Truncate Text. Só que tem um detalhe. Percebe que só ficou uma linha. Por que só ficou uma linha? Olha só aqui mais para baixo, ó. Max, não tô com a minha cara na frente, né? Não, ó. Max line, lines, né? Tá vendo que só tem um. Vamos colocar duas linhas aqui. E aí, ó, fechou. Tá feito o brick. Porque agora, ó, deixa eu fechar essa janelinha, beleza? Ó, agora a gente tem um texto com duas linhas aqui e ele faz um truncate do texto automaticamente e a gente não precisou fazer nada praticamente, né, para modificar isso aqui. Próxima coisa que eu vou fazer, eu vou duplicar essa class, porque lembra que são duas aulas, então essa é a primeira, essa é a segunda. Deixa eu só modificar aqui, ó, esse número aqui, ó, que vai ser, ó, o 01, sei lá, era 00, aqui vai ser a 01, tá? Só isso que eu vou modificar. Aí, ó, vai ter um outro ponto, tá? Essa primeira aula que a gente tem aqui, ó, que é a 0, ela vai ter mais uma questão, mais uma variação ainda aqui que a gente vai fazer. Que é o seguinte, no nosso player aqui, a gente precisa indicar para o nosso usuário quando uma aula está rodando, quando tu tá qual aula tu está reproduzindo, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, olha só, nesse cara aqui, basicamente o que a gente vai precisar fazer vai ser agrupar esse texto aqui. Vamos criar um group selection, ok? Eu vou chamar aqui de title, pode ser? Class title, tanto faz, porque é um título, né? Só para organizar. Vamos adicionar de novo o auto layout nesse cara aqui, auto layout. A orientação, ela vai ser vertical, alinhado ao centro, tá? O gap entre os elementos vai ser de 4 e a gente vai adicionar outro texto aqui. E eu cliquei em cima do texto outro ali. Não é isso. É aqui, ó.
Tem que selecionar fora, ele não pode estar com o negócio selecionado. Vou selecionar esse texto aqui e vou clicar aqui, rapaz. Tá, vamos fazer o seguinte, ó, vou adicionar aqui do lado de fora, ó. O que vai ser esse texto aqui, ó? É reproduzindo. Reproduzindo, é esse textinho aqui, ó, tá? Só que o que é a moral desse texto? Ele vai estar aqui dentro, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vou pegar ele aqui e vou arrastar aqui, ó, acima. Ficou aqui, na verdade não é acima, né? Eu acho melhor a gente arrastar para baixo. Aí, reproduzindo. Só que, naturalmente, no meio do texto todo aqui, ó, tu percebe que ele fica muito confuso, certo? Então, o que a gente vai fazer com esse cara aqui? Para diferenciar do restante, né? O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Vamos selecionar ele aqui, ó. Ele já tá com a fonte 16, tá com a fonte regular. Cara, tá perfeito. É isso aqui. Só que a gente vai fazer um frame selection. E aí, ó, vamos colocar ele aqui, que é o plain, pode ser? Não sei se é assim em inglês, eu imagino que sim. Vamos colocar esse frame aqui. Vocês lembram por que do frame? Para a gente poder aplicar uma cor nesse cara aqui. E a cor que a gente vai aplicar aqui, ó, vai ser um azul. Ó, um azul de reproduzindo. Basicamente é isso, tá? E aí, o que é interessante, tá? A gente vai colocar um padding nesse cara, ó. Lembrando, só que para isso, né? Vamos adicionar o auto layout. Beleza? O gap 0, um padding vai ser 4, assim. E 4, não é 1, é 4, assim também. Ó, já ficou mais interessante. E um arredondamento, um border radius aqui de 50. Ó, percebe que ele ficou bem redondinho. Só que ficou esquisito esse padding, né? Vamos colocar aqui um padding maior. Vamos colocar 8 só na horizontal. Porque aí, ó, ele fica tipo um chip, né? Uma marcação aqui. Acho que é isso, tá? Deixa eu ver. O play aqui. O play, ele vai ter hug. Tá? Ele não vai estar com fio. A gente poderia colocar fio, ó, só que vai ficar esquisito, né? Um hug aqui vai ficar mais interessante. Para indicar que esta aula aqui está sendo reproduzida. E aí, ó, a princípio, essa variante era isso. A gente já conseguiu finalizar ela. Vamos só ajustar um pouco os tamanhos aqui, ó, para ficar mais bonitinho. Aí. Agora, ó, esta primeira aula aqui, ó, que a gente tem, em vez dela ser esta variante aí que está selecionada, o que a gente vai fazer aqui, ó, é trocar para colocar o group with classes. Aí, ó. E aí, ó, já ficou aqui a aula número 1, tá reproduzindo, né? A aula número 2 aqui, tudo bonitinho. Ó, vou só arrastar essa playlist aqui, ó, um pouco para cima, que ele tá reclamando aqui na parte de baixo, né? Tava passando por cima. E aí, ó, olha só que massa que tá ficando esse negócio aqui. Ó, primeiro, a gente tem o nosso header, que a gente fez na aula anterior, ficou bem massa. Esse botão aqui, quando a gente clicar, a gente vai ser capaz de voltar para as páginas iniciais. A gente tem aqui um título, né, um title, que é o conteúdo do curso. A gente tem a playlist em si, com as aulas. Esse aqui, ó, era um dos componentezinhos mais complicados aqui que a gente tinha para fazer. Por isso que essa aula aqui, ó, ela já tá quase batendo 40 minutos, entendeu? Porque muita coisa para fazer, muitos ajustes, muitos detalhes, né? Mas eu tenho certeza que desse lado aí tu deve ter aprendido bastante coisa e aproveitado bastante essa aula. Então, Dev, se tu chegou até aqui, não se esquece de dar um like nesse vídeo e de te inscrever no canal. Olha, se tu fez essa aula toda aqui, com certeza tu está curtindo o curso. Então, te inscreve no canal, ativa as notificações, confere ali, tá? O YouTube, ele remove o sininho das notificações às vezes. Então, confere lá e ativa o sininho de novo, só para garantir que tu vai ser avisado na próxima semana, assim que a próxima aula desse curso aqui for liberada. Beleza? Dev, a gente se vê na próxima e valeu!